Bom, eu queria convidar a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, agradecer a sua vinda a São Paulo aqui e convidá-la para a palestra de abertura aqui. Agradecer a oportunidade. Nós temos conseguido construir um debate juntos bem importante e eu acho que essa sugestão, tive a oportunidade de ver aqui o finalzinho da fala do Nassif, desculpem pelo pequeno atraso, e eu acho que essa ideia de criar um espaço para discutir políticas sociais é muito importante, estratégico, e eu acho que num momento feliz, como você mesmo dizia, né, talvez a gente se dispusesse a fazer esse debate há 10, 15 anos atrás, ele seria um debate altamente polêmico. Hoje a gente parte de um outro patamar onde, de certa forma, existe um grande acordo no país com relação à contribuição de políticas sociais, com relação ao papel do Estado nessa área de não só de transferência de renda, mas de construção de política de educação, de saúde. E por mais que tenhamos divergências pontuais com relação a vários aspectos, já conseguimos consolidar um acúmulo como país, como sociedade brasileira. Eu acho isso fundamental. Eu dizia, uma semana passada, nós fizemos uma grande reunião com todos os gestores do Bolsa Família no Ministério do Desenvolvimento Social, com gestores de todos os estados e municípios, e reconhecia não só o papel, o que cada um deles veio contribuindo nessa política, mas lembrava o que nós passamos em 2003, 2004, 2005 e 2006. Quando, na verdade, hoje a gente fala do Bolsa Família, parece uma coisa maravilhosa, reconhecida pelo mundo todo, grande política do Brasil que serve de exemplo para vários países, não só a África, o Oriente, mas vários países hoje reconhecem vários aspectos do Bolsa Família, o cadastro único, a construção, usar as mulheres como chefe da família, usar o cartão. Tem vários aspectos dessa nova tecnologia social que a gente construiu no Brasil, a partir, obviamente, de muitas outras experiências, que hoje é pacífica. Mas quem viveu a construção do Bolsa Família 2003, 2004, 2005, nós, na verdade, resistimos à grande parte da opinião pública que era contra o Bolsa Família. E eu acho que, felizmente, a gente conseguiu resistir para mostrar hoje, hoje nós temos condições de provar, do ponto de vista de estatísticas, os grandes resultados que a gente conseguiu construir numa política pública que atinge 13 milhões de famílias. Então, fiquei pensando qual seria a minha principal contribuição hoje. Fiquei pensando no seguinte: acho que vocês têm vários debates aqui no Brasilianas hoje, discutindo classe média, discutindo os consumidores. Eu pensei em tentar entender, levantar o que, na minha opinião, são os principais elementos que viabilizaram a inclusão de milhões de brasileiros na classe média, que viabilizaram a retirada de milhões de brasileiros da situação de pobreza, de extrema pobreza, para que a gente possa, a partir daí, pensar em como tirar os que ainda se encontram em situação de pobreza e como elevar os que ainda não entraram na classe média numa situação de melhoria do bem-estar e, obviamente, da sua condição de consumidores também. E, na minha avaliação, existem muitos aspectos que contribuíram ao longo desses, em especial ao longo do governo do presidente Lula, para que a gente conseguisse resultados tão importantes, mas eu levantaria 3 que para mim são estratégicos, depois eu digo por quê. O primeiro deles é, obviamente, a construção de uma política de valorização permanente e sistemática do salário mínimo e de formalização do trabalho no Brasil. Isso eu acho que é um bloco inteiro importante. O segundo, o conjunto das políticas de transferência de renda no Brasil não é só o Bolsa Família. A gente fala muito do Bolsa Família, o Bolsa Família virou uma marca pela sua dimensão, pela sua importância, mas nós temos um outro programa de transferência de renda no Brasil que é o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que atinge, que beneficia idosos e pessoas com deficiência. São 3 milhões de pessoas beneficiadas, afora o
conjunto das políticas de previdência social fundamentais. Então, esse é o segundo bloco aí de transferência de renda e seguridade social. E uma terceira questão, que é uma questão pouco conhecida no Brasil, e por isso eu também vou falar um pouco dela, que são as ações que também o Estado brasileiro, junto com outros atores e apoiado aí pela sociedade civil, e em especial do campo, que são as ações de fortalecimento da agricultura familiar no Brasil, em especial o fortalecimento do crédito para a agricultura familiar, que teve um salto muito, muito importante, significativo, e apesar de não ser uma política de transferência de renda, nem deveria ser, ela deu sustentação para o fortalecimento da renda dessas famílias. O crédito passou, para se ter uma ideia, do patamar de 2,4 bilhões para 16 bilhões esse ano. Portanto, um salto fenomenal. E como ele é crédito, ele roda, e é crédito agrícola, às vezes ele roda 2 vezes no ano. Então, viabilizando aí não só uma consolidação desse setor, que é a agricultura familiar no Brasil, portanto, não só viabilizando, melhorando a produção de alimentos, impedindo maior concentração da renda da propriedade no campo, e assim por diante. E junto com isso, casado, que na verdade uma política alimenta a outra, são as compras públicas voltadas para a agricultura familiar, em especial o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que viabilizaram a possibilidade do Estado brasileiro passar a comprar de forma sistemática da agricultura familiar, garantindo com isso que a gente tenha uma demanda firme para esse setor, que era um setor fragilizado, que não conseguia ter uma inserção organizada no mercado brasileiro. Com essas duas ações, que são ações de âmbito nacional, eles passaram a ter condição, tendo essa demanda firme, se organizar, e hoje muitos deles têm uma inserção no mercado, não só público, mas no mercado privado. Então, essas 3 ações eu destaco assim como estratégicas e fundamentais para que a gente tenha conseguido mudar de patamar, tirando esses aí, independente de que base estatística que a gente usa, a gente tem falado em 40 milhões de brasileiros que entraram na classe média, 28 milhões que saíram da pobreza, independente de qual é a fonte que se usa, hoje se reconhece um avanço e uma conquista de bem-estar para a sociedade brasileira como um todo. Então, por que eu destaco esses três aspectos em especial, a valorização do salário mínimo, a política de transferência de renda e as ações de fortalecimento da agricultura nacional, familiar? Primeiro, pela quantidade de pessoas que elas conseguiram atingir, milhões e milhões de brasileiros. Segundo, por serem ações, todas elas, com impacto em todo o território nacional. Então, todas elas tiveram impacto em todos os estados, em todos os municípios, e também em municípios pequenos, em especial a política de todas elas, mas atingindo campo e cidade. Com isso a gente teve um crescimento do país como um todo, com estabilidade, crescimento em todas as regiões do país, crescimento no campo, crescimento nas pequenas cidades. Então muitas vezes não se consegue explicar por que o Brasil cresceu tanto no interior. Por que o Brasil cresceu tanto nas pequenas cidades? Não, eu acho que muito disso se deve a essas ações, essas 3 ações. Então, eu acho que isso é importante, reter esses aspectos que viabilizaram aí a rede de proteção social e de cidadania para as pessoas, mas que também garantiram um colchão de renda em todo o território nacional. É importante porque a gente conseguiu ao mesmo tempo, isso eu acho que é o grande mérito, o grande diferencial do Brasil hoje, do ponto de vista do debate econômico. Como a gente conseguiu crescer distribuindo renda? Como a gente conseguiu crescer incluindo? E hoje pode-se discutir se a gente cresceu, se o importante é crescer, se distribuir renda é que faz crescer, se crescer é que faz distribuir renda, mas não existe mais discussão de como é benéfico incluir e distribuir renda. Eu acho que esse é ter construído esse patamar de harmonia no debate nacional e econômico é fantástico. Isso eu acho que é o grande exemplo do Brasil, não só nesse momento de crise internacional,
como esperamos num próximo período de retomada também da economia mundial. Hoje o Brasil consegue, na nossa avaliação, resistir e enfrentar momentos de crise como a gente enfrentou há 2 anos atrás e agora, né, com mais energia, com condições de ter dinâmica, exatamente, na minha avaliação, porque se construiu um colchão que dá dinâmica, que consegue manter estabilidade, que evita que a gente chegue no fundo do poço, que é renda em todo o território nacional para uma parcela da população, garantindo aí dinamismo e garantindo, né, um patamar mínimo da economia funcionando com base nessa população, portanto, proteger a população e garantir, né, uma maior estabilidade para o país. E como diz a nossa presidenta, que eu acho que é uma frase ótima, né, que a grande riqueza do Brasil são esses 190 milhões de brasileiros. Né? O que ela quer dizer com isso? Afora o que é a riqueza cultural, afora o que é a nossa diversidade, afora sermos um país que nós estamos nos baseando no próprio país, na nossa própria capacidade de consumo, para conseguir enfrentar e construir uma nação que é uma nação, né, com todos nós participando. Então, o que eu acho que talvez fosse um exercício importante, em especial, né, representando aqui o Ministério do Desenvolvimento Social e o Brasil Sem Miséria, para a gente fazer a partir disso, que é reconhecer esse nosso ganho nesse período recente. É entender como a gente avança, né, incluindo agora esses 16 milhões de brasileiros extremamente pobres, que ainda estão excluídos de tudo, não só do consumo, como da saúde, da educação, da habitação, do saneamento, das oportunidades, do conhecimento, da informação, como incluí-los. E eu acho que essa nossa vivência, né, ela nos dá a base para que a gente avance, aprimore todos esses mecanismos, né, e, portanto, parta desse patamar que nós já acumulamos, mas na nossa avaliação, esses 16 milhões, nós vamos ter que, de fato, aprimorar e talvez desenvolver novos mecanismos para incluí-los, porque se trata da população mais frágil no Brasil, né, em geral se diz o núcleo duro da pobreza no país, mas é a população mais frágil, a população mais difícil de ser encontrada, por isso nós estamos aprimorando e tentando avançar nisso, nesse patamar que a gente já construiu. Então, o Brasil Sem Miséria, ele está partindo da ideia de que o Estado deve avançar na construção de políticas sociais e deve inverter esse caminho, que é, não basta você dizer que você universalizou, disponibilizando recursos, disponibilizando equipamentos. Essa população não consegue chegar no Estado. Não consegue chegar no Estado por vários motivos. Não consegue chegar no Estado porque está distante, que é a explicação mais óbvia, né? Está distante dos equipamentos, porque está em bolsões de pobreza nos centros urbanos, ou está realmente dispersa no campo, né, na caatinga brasileira, longe, sem estrada, ou na gigantesca Amazônia. Então é uma população que não consegue ter acesso, uma população que muitas vezes já bateu na porta do Estado, muitas vezes não foi bem recebida, e uma população que às vezes é tão pobre que sequer sabe que tem direito a direitos. Então, essa população, ou nós vamos atrás dela, ou ela não conseguirá chegar no Estado. Então, uma ideia que é uma ideia muito difícil, que organiza todo o Brasil Sem Miséria, que faz parte da base do nosso projeto, é isso: como rever o Estado brasileiro para que ele possa ir atrás dessas pessoas. Porque não basta dar esse comando. Não tem decreto, não tem projeto de lei que faça a gente mudar a forma de acolher essa população, porque essa população mais frágil se movimentar e ir atrás dela. Né? Então, a ideia de fazer um pequeno parêntese aqui, ontem a gente estava assistindo um vídeo, nós fizemos uma operação nesses últimos 3 meses, nos 11 municípios em torno da usina de Belo Monte, que a gente chamou de Operação Cidadania Xingu, fazendo um mutirão com essa ideia mesmo do Estado ir até onde a população está. E a gente já tinha visto nessas experiências nossas, eu coordenei vários mutirões do governo federal, de ir até a população, já tinha visto gente que no mesmo dia tirou a certidão de nascimento, carteira de identidade, título de eleitor e se aposentou. Então, de certa forma, completou os ciclos. Isso é verdade. Não são milhares, mas são muitos. A pessoa faz tudo, casou. Eu casei, gente, inclusive. Assim, tira foto, nunca tinha tirado foto. É um negócio genial.
Mas nós vivemos um negócio. Ontem eu vi um filme com esse menino, é um rapaz de 15 anos, um negócio realmente nos tocou a todos, que ele não tinha nome. Ele não tinha certidão de nascimento, ele não tinha nome. A mãe tinha falecido, não tinha pai, não tinha família, vivia meio largado com os vizinhos e era conhecido como Tatu. Então ele tinha 15 anos e era o Tatu, não tinha nome. E ele escolheu o nome dele. Nós fizemos a certidão de nascimento, ele escolheu, chama Benedito. Certo? Então, assim, essa ideia. Esse menino talvez ele ficasse sem nome pro resto da vida. Assim, a gente foi atrás dele, né? Porque quando ouvi uma história, fomos atrás, pegamos ele, morava afastado com famílias extrativistas. E eu acho que, obviamente, que isso é um exemplo radical, né? Uma pessoa que não tem nome, mas eu acho que ele dá um pouco esse tom, que talvez ele vivesse o resto da vida como Tatu, né? Sem ganhar um lado de dignidade, que não é nem ter um documento de certidão, que é um direito seu, mas ele não tinha nome. Então, talvez isso traduza, né, esse esforço, que eu acho que é um esforço monumental que vai nos obrigar a rever métodos de trabalho, rever a forma de acolher, de abordar essa população, né, e que não se faz sem toda uma revisão de procedimentos, de protocolos, sem articulação intersetorial na ponta, sem cada um de nós, servidores públicos, rever sua função e a forma de atuar, né? Então, eu acho que nós temos um longo trabalho ainda pela frente, que é isso que nós chamamos de busca ativa, que é o Estado indo aonde a população está. Nós também estamos fortalecendo muito as políticas de transferência de renda, partindo desse princípio que as ações de transferência de renda, felizmente hoje nós temos estatísticas para comprovar, né, não leva a população à desmobilização, não leva a população à preguiça, né, ao contrário, muitas vezes, ao gerar cidadania, coloca essas pessoas, cria uma dinâmica, gera autonomia, a pessoa pode ter dinheiro para pegar transporte e procurar um emprego melhor. Então, as ações de transferência de renda estão sendo fortalecidas, principalmente no caso do Bolsa Família, beneficiando a população de jovens e crianças, né, pelos dados do IBGE, que tem sido a base para o Brasil Sem Miséria. 40% da população extremamente pobre tem menos de 14 anos de idade, portanto não trabalham, não deveriam trabalhar, devem estar na escola, e isso é uma das ações importantes dos nossos programas de transferência de renda vinculados a condicionalidades. Nós estamos fortalecendo muito as parcelas variáveis, ampliando a renda dessas famílias com crianças, ampliamos o número de crianças beneficiadas no Bolsa Família, e estamos indo atrás daqueles que ainda não têm acesso aos programas de transferência de renda. Então a ideia do Estado ir atrás dessas pessoas é para levar a aposentadoria. Tem gente que tem direito à aposentadoria e não recebe, a BPC, a Bolsa Família, mas também para levar serviços públicos, como eu comentei, e tentar trabalhar a ideia de melhorar a sua inserção econômica, a sua inclusão produtiva. Muitas vezes a gente fala em inclusão produtiva, a gente está até tentando rever esse ponto. Você vai falando em inclusão produtiva, parece que as pessoas que recebem transferência de renda não estão incluídas produtivamente, não é verdade. 72% dos adultos que estão no Bolsa Família trabalham. Os que não trabalham, na maioria das vezes, é o casal, um deles fica cuidando das crianças pequenas, portanto, né, tem essa dificuldade e cumpre essa função de viabilizar que o cônjuge possa estar trabalhando. Então, a grande maioria tem uma inserção, só que é uma inserção precária. Trabalho, tem seu pequeno negócio, portanto, encontraram estratégias de sobrevivência que são as possíveis, já que tem baixa escolaridade, muitos são analfabetos, não tiveram várias oportunidades, não têm conhecimento e assim por diante. Então, um dos esforços do Brasil Sem Miséria nesse Brasil que cresce, nesse Brasil que já incluiu milhões, que foi dinamizado pela inclusão de milhões, você tem oportunidade para que esses 16 milhões de brasileiros possam ser incluídos, ter cidadania, né, e uma parcela deles que são os adultos, possam estar melhorando sua situação de renda e de trabalho, né, e melhorando seu pequeno negócio, e ao mesmo tempo eles não conseguem e não conseguirão naturalmente quebrar essa barreira que os impede de acessar essas oportunidades. Né? Milhares de vagas de emprego, tem cidade no Brasil que hoje falta tudo, né? Cidades com realmente teria condições de se incluir a maioria da população pobre, e eles não conseguem
ter acesso a essas oportunidades por falta, muitas vezes, de qualificação profissional, de informações básicas de como melhorar seu pequeno negócio e assim por diante. Então, um dos esforços que nós estamos fazendo é também de melhorar a inserção econômica e produtiva dessa população, fortalecendo, né, no caso do meio rural, esses eixos que a gente já vinha trabalhando, portanto, ampliando muito o programa de aquisição de alimentos. Nós pretendemos ampliar o programa de aquisição de alimentos, praticamente multiplicar por 4 até o final do mandato da presidenta Dilma, e viabilizando, o próprio Estado viabilizando a inserção no mercado produtivo privado desses agricultores familiares, que é uma coisa que a gente não fazia ainda. Então, a gente comprava e com isso eles aprendiam a tirar nota, aprendiam a vender, aprendiam a se organizar, a se cooperativar e acabavam tendo mais possibilidade de acessar o mercado privado, principalmente de alimentos, mas não só de alimentos. Agora nós optamos por ajudar a organizar esses pequenos agricultores assentados, extrativistas, a ter uma inserção não só nas compras públicas, mas também no mercado privado. Então, nós estamos assumindo isso como uma tarefa nossa, ofertando qualificação para esses agricultores que muitas vezes não têm acesso a tecnologias que já estão na prateleira. Não estamos falando de altas tecnologias, estamos falando de conhecimentos básicos de como produzir melhor no campo. Então, estamos dando assistência técnica gratuita, direcionada para essas micro-regiões, olhando para esse homem do campo com as suas debilidades, mas contratando gente que seja da região, para que a gente possa, de fato, levar conhecimento, que chegue nele, né? Quer dizer, não trazer alguém do Paraná para dar assessoria no Piauí, porque você acaba não só não passando informação que sirva aquela comunidade. Então, estamos dando assistência técnica, estamos entrando com recurso a fundo perdido, estamos entrando com semente, estamos entrando com água para viabilizar que esses agricultores que têm sua terra, mas melhorem sua produção, melhorem seu autoconsumo, que por si só já seria o suficiente para tirá-los da situação de extrema pobreza, mas também tem uma inserção no mercado, venda para o Estado, venda para o setor privado. E no caso do setor público, no caso da inclusão produtiva urbana, talvez esse seja o gigantesco desafio que nós temos, que parece sempre que no campo é mais difícil, mas na nossa avaliação não é. O nosso grande desafio vai ser qualificação profissional e melhoria dos nossos pequenos empreendedores extremamente pobres, para que eles acessem esse Brasil cheio de oportunidades. Nós estamos trabalhando, de um lado, fortalecendo mesmo o empreendedorismo, com toda uma construção de uma nova política pública de microcrédito produtivo, orientado. Nós não queremos que essa população se divide, nós queremos que essa população tenha acesso a crédito com orientação para que melhore seu negócio, não se dividir, de fato possa se aproveitar dessa oportunidade de crédito, com parcerias variadas para melhorar também, qualificar esses pequenos negócios, e com qualificação profissional para o emprego, com oferta de, no caso, só para o público do Brasil Sem Miséria, são 1.700.000 vagas que nós estamos organizando, tanto via Sistema S, quanto os institutos federais do governo federal. E aqui eu acho que nós temos um grande desafio, que é como fazer esses cursos se adaptar a essa população, que é uma população que nunca teve sala de aula, que nunca estudou, que tem um conjunto de dificuldades de formação e que precisa se qualificar, e nós não vamos poder esperar ela passar por tudo, nem teria como, nem seria possível esperar passar por todo um processo de escolarização formal para que elas tivessem acesso à qualificação profissional. Então, como fazer essas duas coisas ao mesmo tempo? Esse é o grande debate que nós estamos vivendo hoje, inclusive com o Sistema S, como a gente reformula nossos cursos, como a gente prepara um material diferenciado, como garante que esses cursos realmente possam viabilizar que essas pessoas possam se qualificar, possam melhorar suas condições de vida, bem-estar, etc. E como junto com isso nós estamos juntos, né, a esse público, nós estamos tentando direcionar para esse público um conjunto de ações como Olhar Brasil, Brasil Sorridente, para que esse público não tenha só acesso à qualificação profissional, mas melhore suas condições de saúde e bem-estar. Então, o grande desafio, acho que vocês têm um debate aqui longo para entender quem é essa nova classe média, e eu queria aqui levantar um pouco esse debate. O que nós fazemos agora
para incluir esses que ainda não estão nesse Brasil que cresce, se desenvolve e continua excluídos. Então, essas são as contribuições que eu queria dar. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade e estou à disposição, Nascimento. Microfones, quem quiser fazer pergunta, é só levantar a mão aí que o microfone veio. Só para entender um pouquinho essa questão do Brasil sem miséria. Né? Em geral, o perfil desse personagem nas regiões metropolitanas, qual é? Pegar números gerais. Como eu tinha dito já, 40% da população é jovem, 60% da população extremamente pobre no Brasil está no Nordeste. E ao contrário do que são as estatísticas nacionais, nós temos 15% da população no Brasil, no campo, e 85% nas cidades. A população extremamente pobre é meio a meio, dá 48% no campo e 52% na cidade. Mostrando aí a intensidade da pobreza no meio rural e em especial no Nordeste. Então, em cada morador do campo no Brasil está em extrema pobreza, né? Um em cada 4. Agora, nos grandes centros urbanos, esse público, do ponto de vista de homens e mulheres, ele é mais ou menos dividido, isso vale para o Brasil todo. Tá? Então, esse percentual de analfabetos e baixa escolaridade, nós temos aí, eu acho que quase 70%, né, não tem o ensino fundamental completo. Então, baixa escolaridade. Os que passaram por sala de aula, já passaram um tempo, portanto, isso que eu estava dizendo, da dificuldade de você fazer um curso, você faz um curso tradicional, a pessoa não está acostumada a estar em sala de aula. Então, passar o dia debaixo do sol, fazendo alguma atividade, depois ir à noite, não está perdendo uma oportunidade. É difícil mesmo. Né? 71% dos extremamente pobres são negros. Né? Também contrastando aí com os dados mais gerais do Brasil, que também são em torno de 50%. Essa população, a população extremamente pobre, ela está concentrada, aí depende muito de onde você está falando, né? Eu acho que a pobreza nas grandes metrópoles, em todas as capitais, né, ela é uma realidade hoje nos grandes centros urbanos, mas ela está distribuída. No Nordeste você tem cidades do interior também com a população extremamente pobre grande. Alguns anos atrás me chamou a atenção uma política que estava sendo implementada em Sergipe, extremamente pobres, que consistia em dar um casal de bode para a família. Né? O bode lá, a dona bode lá dava o leite durante algum tempo, e depois de algum tempo, aquela família tinha o compromisso de devolver um casal de bode para o governo também. Era um negócio tão contrastante com a noção que a gente tem de pobreza. Agora, essas experiências regionais, elas têm alguma eficácia? Ou... eu acho que um dos grandes méritos do Brasil Sem Miséria, porque você tem grandes méritos em políticas nacionais, como o Bolsa Família, você pegou uma política que é nacional, vale para o Brasil todo, pega 3 milhões de famílias, né? Foram 50 milhões de brasileiros. Mas, ao mesmo tempo, para você dar conta agora desse novo passo, nós achamos que nós temos que olhar tanto para as regiões. Então o Brasil Sem Miséria, ele está tratando diferenciadamente as macro-regiões, os estados, e nós estamos indo para algumas micro-regiões, como eu comentei, no caso dessa política para o campo, nós identificamos algumas regiões, os técnicos que nós estamos contratando para o Nordeste são especializados em feijão, em outras em caprinocultura. Acho que assim, distribuir bode para todo mundo não vale. Talvez seja melhor do que distribuir faca para todo mundo, porque aí que não ia funcionar mesmo. Tem algumas regiões que a caprinocultura de fato é desenvolvida, você tem cultura, e tem outros lugares que talvez se você der o casal de bode, o povo coma. Exatamente. Né? Então, você conseguir olhar essa micro-região, respeitar a cultura, e ao mesmo tempo agregar informações e melhorar essa forma de produção. Então tem lugar que o que nós estamos distribuindo é semente. Nós estamos distribuindo semente de milho, de feijão, de hortaliça. Né? Tem lugar que é matriz, né? É o casal de bode que nós vamos distribuir. Né?
Tem alguns lugares que nós estamos apostando, como é o caso de comunidades extrativistas no norte, em fortalecer a relação de comércio, mas viabilizar a produção a partir do que eles já fazem, que é, né, trabalhar com a floresta em pé. E junto com isso tem uma vertente voltada para o norte, mas também para outros biomas, que é o Bolsa Verde, né, que é digamos, uma nova fase do Bolsa Família, que a gente está agregando um valor no Bolsa Família. Então, as famílias extremamente pobres, em reservas extrativistas, em florestas nacionais ou em assentamentos diferenciados extrativistas, além do Bolsa Família, eles recebem R$300 a cada 3 meses, né, o equivalente a R$100 por mês, para ajudá-los a cuidar da floresta, né, manter a floresta em pé. Então, na verdade, é vinculada à manutenção e conservação. No Nordeste, nós estamos com essa política forte, olhando para o campo, né? Então, nós estamos tentando fazer esse trabalho diferenciado em algumas experiências, olhando mesmo o microcosmos e aproveitando o que a gente tem de riqueza. Vou pegar um exemplo, que são milhares no Brasil. A gente está fazendo todo um trabalho olhando agora para aquela região de Marabá, tentando desenvolver floresta plantada, por exemplo, que é uma região de muita pobreza, muito assentamento, onde a gente acha que essa ação de integração lavoura-pecuária e floresta plantada, em especial de nativa, né, para ninguém sair jogando pedra para plantar eucalipto, pode prosperar e ser uma fonte de alternativa de produção para o campo e integração da cadeia, porque aí vai ser fantástico. Você vai integrar a cadeia, é uma área já foi praticamente toda, perdeu a floresta, né, e é uma área que precisa de madeira, portanto a gente teria ganhos aí em toda a cadeia da região. Bom, está aberto aí. Bom, então eu queria agradecer muito aí a Vinícius. Opa, desculpa. Rapidinho. São duas questões. Essa ideia de o Estado ir atrás das pessoas, dos pobres e tal, eu queria saber qual é o braço do Estado que vai. Ou se é o Estado terceirizado. Aí entra o papel das ONGs, OS, outro tipo de organização. Me veio até a imagem, aquela caricatura que o Sérgio Bianchi faz no filme Vale Quanto Pesa. Não, esse pobre é meu, sai daqui e tal. E aí complica, né? Porque é uma corrida por indicadores e às vezes a coisa é difícil até de controlar, né? Falando em indicadores, eu queria saber como é feito o cruzamento com outros indicadores sociais, como educação, cultura, saúde, mesmo a questão do empreendedorismo que a ministra falou, né? Porque, por exemplo, em alguns estados, no estado de São Paulo, a educação está sendo desmontada, né? Principalmente a educação fundamental, chega ao nível médio e tal, e eu sou professor de universidade privada, eu sei o impacto que isso tem quando você pega um aluno que não consegue articular duas ideias, né? Então, eu quero saber como isso é feito e de que maneira, né, essas políticas sociais podem contribuir por esse efeito cruzado, né, para a melhora da qualidade desses indicadores nos outros setores. Ela falou muito aqui da questão da agricultura familiar, então eu queria saber como é que é possível, né, inclusive mantendo o Pacto Federativo, sem alterar isso aí, né, você ter uma intervenção ou uma cobrança maior para que os estados cumpram realmente o seu papel, né, porque a União não dá conta de tudo. É isso. Olha só, todas questões bastante pertinentes e desafiadoras para a gente. Nem tudo a gente tem resposta, né? Nós estamos nos colocando um desafio. Essa meta dos 16 milhões é um mega desafio e eu acho que nós temos que ousar mesmo. O Brasil está em condições de ousar. A gente não pode se colocar uma meta pequena. E eu acho que nós podemos ousar exatamente porque a gente construiu essa base. Qual é a base? Bolsa Família em 13 milhões de famílias, portanto, falta chegar num pequeno pedaço. Junto com Bolsa Família, nós construímos um cadastro realmente muito impressionante, que a gente chama de cadastro único, que não serve só ao Bolsa Família, serve ao conjunto das políticas sociais, pretende ser o cadastro do conjunto das políticas sociais no Brasil. Hoje nós temos 20 mil famílias dentro do cadastro único, portanto, chegando aí a quase 100 milhões de pessoas, e isso é o que nos dá a base para querer, de fato, avançar. Então,
pegando essa história do braço do Estado. De fato, né, a presidente também diz assim, que tem algumas das pessoas que estão tão pobres que até é difícil o braço do Estado chegar até elas. Esse é o grande desafio. Isso não se faz, como eu disse, por decreto nenhum. O que nos inspirou na busca ativa, tá? Nós construímos um programa há 3 anos, na verdade há 5 anos, mas ele começou a trabalhar mais nesses últimos 3 anos, chama BPC na Escola. Nós cruzamos 2 cadastros, o BPC com crianças em idade escolar, com crianças com deficiência em idade escolar, com os cadastros do Ministério da Educação. E descobrimos que 70% das crianças com deficiência em idade escolar estavam fora da escola. É um dado muito, muito forte. O que nós fizemos? Fomos na casa de cada uma dessas crianças para tentar entender por que elas estavam fora da escola. E estavam fora da escola, algumas pelos motivos mais objetivos, né? Dificuldade de transporte, por exemplo, que são crianças com dificuldade efetiva de transporte, portanto, você tem um dado objetivo, as crianças não conseguiam se deslocar para a escola. Tinha outros que estavam fora da escola porque a família tinha vergonha de levá-los para a escola. Tinha família que achava que a criança não podia ir para a escola, que perdia o benefício. Então, tinha um pouco de tudo, nós passamos a atuar. Moral da história, em 2 anos, esse percentual passou para 50%. Nós triplicamos o número de crianças nessa mesma faixa em sala de aula, com uma ação simples, que é ter ido na casa dessas famílias e entender o que estava acontecendo. Isso, de certa forma, me inspirou o que a gente está chamando de busca ativa, que o BPC talvez seja o maior exemplo de busca ativa que a gente tenha construído no Estado brasileiro. Foi com as assistentes sociais e com a educação que nós construímos essa agenda. Agora nós vamos dar o segundo salto, que é fazer transporte escolar para essas crianças, né? Nós vamos anunciar na próxima semana um conjunto de ações voltadas para pessoas com deficiência, que vai pegar muito o que falta ainda de construir nessa agenda do BPC. Mas, voltando para a tua pergunta, qual é o braço? Acho que são vários braços, a gente não vai ter um só. Nós queremos, de fato, conquistar os agentes comunitários de saúde, por exemplo, que vão para a casa das pessoas, para que eles se transformem em agentes do Brasil Sem Miséria, portanto, não trabalhem só na área de saúde, mas nos dê informações que viabilizem que a gente possa estar atuando com relação a essa família de forma mais integral. Agora, isso é um processo, você não muda o contrato do agente comunitário e a forma como ele atua de um dia para o outro. Nós estamos revendo protocolos, nós estamos avaliando, inclusive, se a gente compra. Isso a gente teve discutindo ontem, só para ter uma ideia, que a gente tem processo, né? Se a gente comprasse um palme para cada agente, como o pessoal do IBGE tem, para cada agente comunitário, isso ajudava ou não? Então nós estamos tentando construir esse processo. Os nossos agentes de assistência técnica que nós estamos contratando, eles no contrato deles, esse que vai lá levar o casal de bode, certo, para essa família lá na Caatinga, ele no contrato dele, ele já tem como um dos obrigações, ele tem que responder um pequeno questionário com informações outras sobre a família. Algo que ele não tem condições de fazer um diagnóstico de saúde, etc. Mas tem idoso na família, né, a idade de todo mundo. Nós queremos ter informações mais gerais sobre essa família para que a gente possa atuar sobre ela. Então, nós estamos usando estratégias múltiplas. Em alguns casos, tem gente que a gente sequer tem no cadastro, que é a nossa maior preocupação é trazer o conjunto dessas famílias para dentro do cadastro único. O cadastro único, ele incorpora várias dimensões de informações das famílias. Agora, quem está fora do cadastro único, você não consegue fazer planejamento. Então, nós até estamos trabalhando com parceiros, por exemplo, as concessionárias de energia elétrica também têm interesse em cadastrar essas famílias pobres. Por quê? Por conta da tarifa social. Então, nós estamos numa parceria com eles para localizar essas famílias, mas não são eles que vão atuar com essas famílias, que vai atuar é o Estado brasileiro. Eles estão nos ajudando a identificar e localizar essas famílias, nos dar essas referências para que a gente vá lá, tem uma família pobre fora do cadastro único, então nós queremos chegar nela. Agora, são várias estratégias, uma delas que eu acho que é mais excepcional, mas também será usada, que são os mutirões. Nós estamos financiando estados e municípios que são nossos parceiros, o governo federal não chega nessa população, ou nós vamos fortalecer o Pacto Federativo, ou nós vamos atuar com estados e municípios, nós não vamos chegar lá. Então, nós estamos viabilizando o que a gente chama de centros de referência em assistência social, que são os CRAS itinerantes, estamos comprando barco, estamos fazendo convênio com o Correio Aéreo Nacional, estamos com convênio com Correios. Então,
estamos articulando os múltiplos braços do Estado para que a gente possa otimizar todos eles, Forças Armadas. Então, a ideia é essa. E a tua segunda questão, que é dos indicadores, na verdade, apesar de a gente estar usando um corte de renda, que é o que é a população extremamente pobre, o que são esses 16, da onde vem esses 16 milhões? O dado do último censo do IBGE, né, de 2010, famílias que têm menos de R$70 per capita. Nós não estamos olhando só a renda, nós estamos usando o critério renda para definir o público. Certo? Por quê? Porque ele é um critério simples. O ideal seria a gente poder usar um critério mais complexo, a gente poder, talvez a gente faça isso numa segunda fase. Nessa primeira fase, que já são 16 milhões, já é um desafio fantástico, o recorte é de renda, mas o conjunto das ações não são de renda. O conjunto das ações envolve serviço, envolve educação, envolve saúde, envolve transferência de renda também e envolve inclusão produtiva no meio rural e no meio urbano. Então, nós estamos com esses indicadores, tanto os do censo quanto esse cruzamento que nós estamos fazendo, de como eu citei aqui o exemplo no caso do VPC, que nós estamos fazendo cruzamento com vários outros indicadores, inclusive para a gente poder ter esse refinamento e esse olhar voltado para a política pública. Como a gente vai fazer? A saúde, a estratégia para levar saúde para essa população não é a mesma de levar renda. Você tem que casar com a própria lógica da saúde e aquela ideia. A gente continua com uma estratégia de universalizar nossos grandes serviços de educação, de saúde e assistência. Agora, a expansão desses serviços vai olhar prioritariamente a população e os territórios extremamente pobres. Então, o processo de conquista, digamos assim, da universalização, ela vai se dar olhando essa população extremamente pobre, apostando, né, no fortalecimento das políticas públicas, mas convencidos de que nós queremos que o conjunto da sociedade brasileira participe e atue, mas é obrigação do Estado tirar essa população da extrema pobreza. Queria agradecer muito a ministra Tereza Campelo, acho que deu um bom pano de fundo, aí, um bom quadro geral aí para as discussões aí nos próximos dias, nas próximas mesas aí, e lembrando que todo esse material vai estar disponibilizado dentro de uma semana, os vídeos e tudo, para a gente democratizar aí o conhecimento aí. Muito obrigado, ministra. Obrigado.